E aí galera, beleza? Tô de volta. Agora nossa aula de propriedades da potência e potenciação. Opa, foi mal pelo barulho. Vocês estão vendo aqui o título, propriedades da potência. De sempre, peguem um caderno, por favor. E caneta, lápis, borracha, porque a gente vai fazer essa aulinha também na prática, tá? Então vamos lá, todo mundo junto, acompanha comigo as propriedades. A primeira que a gente vai ter de propriedade de potência é aquilo que a gente já conhece na matemática. Deixa eu só ligar meu mousezinho aqui. Aí, tá, isso, muito bem. Quando a gente tem, por exemplo, vários números iguais sendo multiplicados, esses números, quando eles são multiplicados e são todos iguais, isso é uma propriedade de potência. A gente chama essa propriedade de expoente. Então a gente tem 6 números multiplicados iguais, então a gente tem um n elevado à sexta potência. Como, por exemplo, eu posso fazer o número 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ele é igual a 3 à quarta potência. Entendido? E você multiplica para saber o resultado. 3 à quarta potência é igual a 81. Por quê? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Beleza? Essa é a propriedade mais fácil que tem, né? É claro. E a gente vai para a segunda propriedade, quer dizer, no caso é a primeira daquela do quadro que a gente fez na aula, que é a propriedade da multiplicação, quando a gente tem números iguais e a gente tem expoentes diferentes, ou até expoentes iguais, tanto faz. A gente tem, por exemplo, vou colocar expoentes iguais aqui para a gente perceber uma coisa, tá? 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. O número 2, grandão, a base 2, ele é igual, são números iguais, dois números são iguais. Os expoentes a gente apenas soma. Então, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E a propriedade de multiplicação, vamos ver aqui, deixa eu colocar um outro número. Vamos lá, 3 à sexta vezes 3. Quando a gente tem a base 3 aqui, lembra que a gente conserva. 3 é igual a 3, então mantém conservado. A gente vai somar esse expoente 6 mais o expoente 1. Porque não tem nada escrito, mas existe um expoente. Então a gente vai somar com esse expoente aqui, tá? 3 mais 6, 6 mais 1, 7. Então vai ser o número 3 elevado à sétima potência, tá? A segunda propriedade é a propriedade de divisão. A gente tem dois números iguais sendo divididos, então a gente subtrai os expoentes, enquanto na multiplicação soma, na divisão subtrai, tá bom? Vou fazer com o mesmo número aqui, do número 2 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. Nesse caso, a gente vai ter 2 elevado a 2 menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. E todo número elevado a 0 é igual a quanto? Muito bem, é igual a 1. No outro número aqui, para fazer igual ao de cima, eu vou fazer o 3 elevado à sexta potência, dividido por 3. Mesmo esquema, conserva a base 3 e os expoentes se subtraem. 6 menos 1 é igual a 5. Beleza. Propriedades tranquilas, todas sempre vão ser fáceis assim. O máximo do máximo é para a gente lembrar na hora de executar uma operação, tá? Terceira propriedade, que é a propriedade de multiplicação de potência, que a gente chama de potência, tá? Quando a gente tem uma potência de potência, geralmente os expoentes estão separados pelo parêntese. E quando isso acontece, os expoentes se multiplicam, tá? Então, se eu tiver um número, sei lá, 6, que está elevado fora ao quadrado, a gente vai fazer a multiplicação do 6, o expoente 1, que existe em cima do 6, ao quadrado.
6 elevado a 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. Então, 6 ao quadrado é igual a 36. Uma um pouco mais complicada, entre aspas, é eu colocar o número 2 elevado ao quadrado, que está elevado ao quadrado do lado de fora. Então, a gente vai ter um expoente aqui, ó. A base 2 fica, os expoentes se multiplicam. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 à quarta potência vai ser 16. Beleza, essa não tem mistério também, super de boa. E lembrando, tá? Se tiver expoente que fazer, por exemplo, nessas aqui, de multiplicação e divisão, se tiver algum expoente negativo nelas, tem que fazer a operação com sinal. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, ó. Menos 2, eu vou fazer aqui no lado de fora. A mesma propriedade da divisão, tá bom? Eu vou ter 2 elevado a menos 2 dividido por 2. Na divisão, os expoentes se subtraem. Então, eu vou ter menos 2 menos 2. Aqui não tem um jogo de sinal da multiplicação, porque eu tenho uma conta de subtração aqui. Numa conta de subtração, é como se fosse uma brincadeira de dívida e lucro. Imagine como se fosse o dinheiro. Você está devendo R$2, depois passa a dever R$2 de novo. As duas dívidas se juntam, então você deve um total de R$4. E eu vou deixar isso aqui paradinho, que a gente vai voltar nela depois por causa da quarta propriedade, tá? Voltando aqui para a quarta propriedade. Opa, caramba. Aí, vai ficar retinho agora, ó. Ó. Mandei bem, hein? Quando a gente tem para essas duas propriedades aqui, é muito parecido porque a gente só tem a diferença da multiplicação e divisão, tá? Quando a gente tem dois números que está sendo dividido, 2 dividido por 2, dois números iguais, e o expoente está do lado de fora do parêntese, quer dizer que os números de dentro estão no mesmo parêntese. Então, vai ser 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. E nesse caso, perceba que eu coloquei apenas o número 2. Mas a própria propriedade diz que não precisa ter o mesmo número, pode ser números diferentes. Eu vou colocar aqui o número 5 dividido por 2, que está elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Então, o expoente 2 vai pertencer ao 5. Deixa eu fazer aqui de vermelho. Ou azul, tanto faz. O expoente 2 vai pertencer ao 5 e vai pertencer ao 2 do mesmo jeito. Conforme a gente vê aqui, ó. O expoente ao quadrado está para os dois números. Aqui o expoente ao cubo está para esse 2 e para esse 2 igualmente. Isso vai valer na propriedade da divisão e na propriedade da multiplicação, é a mesma coisa. Depois que separa os itens, né, você volta para a primeira e segunda propriedade, quando a gente tem que fazer a operação no caso. Mas como aqui o nosso intuito não é fazer a operação, é entender as propriedades, vamos só entendendo as propriedades. 3 vezes 5 elevado à sexta potência. O expoente 6 pertence ao número 3 e pertence também ao número 5. Eu vou ter 3 à sexta potência vezes 5 à sexta potência. Um segundo exemplo. 2 vezes 3 elevado a menos 1. Esse menos 1 pertence ao 2 e pertence ao 3, de forma igual. 2 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a menos 1. E nessas propriedadezinhas ficou tranquilo, fácil de entender. E a gente tem aqui com expoente negativo, que é uma propriedade que não está na imagem, mas eu vou colocar ela, tá?
Sempre que a gente tem expoente negativo, por exemplo, uma letra A que está elevado a menos 1. Quer dizer que o expoente negativo faz toda a conta inverter de posição. Todo número inteiro, ele tem embaixo dele o número 1 invisível. Quando a gente tem um expoente negativo, esse 1 invisível sobe e o número desce. E a gente tem o expoente 1, porque tudo foi trocado. O expoente menos 1 faz inverter a fração. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui uma fração, vai ser 6 elevado a menos 1. 6 elevado a menos 1, o expoente negativo faz inverter. Então, eu vou ter o número 1 invisível sobe e o 6 desce. E acabou a nossa situação. Entendido? Outra fração, vou colocar o 1 sobre 3 elevado a menos 1. O 3 sobe, o 1 desce. O expoente 1 fica aqui em cima. Quando o expoente 1 existe, quer dizer que eu vou escrever só uma vez toda a fração, não é? Então, eu vou ter apenas o número 3. Por que que a gente vai excluir o 1 de baixo? Porque 3 dividido por 1 é 3. Então, não precisa de eu escrever ele, tá? Por isso que o número 1 fica invisível. Se eu tiver um outro expoente, vamos supor que seja expoente ao quadrado, 1 sobre 2 elevado a menos 2. A gente vai escrever ao contrário, 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Por quê? O negativo troca de lugar e o expoente 2 faz eu escrever duas vezes. Entendido? 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 1, 4. E é isso, tá? Se você tiver em dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Tem o número lá no roteiro, no online, no Forms. Inclusive, lá no Forms vai ter duas questões para serem resolvidas. Utilizem as propriedades, façam a conta no caderno e marquem a resposta correta lá no Forms, beleza? Obrigadão, galera. Um abraço a todos.